Bom, a atividade é criar duas classes, né? Sendo que a primeira classe ela vai ter que ter dois atributos e um construtor para inicializar esses atributos. Já a segunda classe ela vai ter que ser uma herança da primeira, né? Então ela vai ser uma subclasse da subclasse da primeira classe, né? E no caso aqui eu criei a classe veículo como a superclasse e a classe carro como subclasse da classe veículo. Ele diz que dentro dessa classe ela vai ter que ter dois construtores, né? Um para inicializar os dois atributos os dois atributos da classe carro e outro construtor para inicializar os quatro os dois da subclasse e os dois da superclasse. Então aqui eu criei uma variável chamada placa, né? E outra chamada chassi, onde esses dois atributos são relacionados ao veículo, ou seja, pode ser, por exemplo, um carro e uma moto, que, por exemplo, todo carro e toda moto tem placa e tem chassi, né? Aqui eu criei meu construtor, onde esse days aqui ele é tipo como se fosse uma referência, né? Como se fosse uma referência. E aqui, né, inserir o valor da placa, né, a placa e o valor do chassi. E aqui eu dei só um siso, né, retornando o valor do chassi e retornando o valor da placa. Dentro do carro, que é a subclasse, primeiramente eu tenho que adicionar aqui o extends, né, que ele vai reconhecer que o carro ele é uma herança do veículo, ou seja, tudo que tem lá em veículo vai ter aqui na classe carro, mesmo eu não digitando aqui, né? Porque tipo, na herança, quando eu adiciono aqui, ela vai receber todos os atributos e todos os métodos. Então aqui criei mais duas variáveis, onde a primeira vai receber o litros por porta-mala, né? Do porta-mala. E o segundo, o tipo da direção. Aqui esse primeiro construtor aqui eu criei, para falar a verdade, eu não entendi muito bem, né? Mas de acordo aqui com o livro do Rui Rossi, né? O primeiro eu passo aqui e adiciono valores vazios, né? Primeiro aqui eu adiciono valores vazios, né? Mas eu não compreendi muito bem. Já no segundo construtor eu já iniciei aqui né, as quatro variáveis, né? Os quatro atributos que vão receber. E para mim chamar o meu construtor que está lá aqui na classe veículo, eu uso esse cara aqui chamado sup, né? O sup, e adiciono, né, placa veículo e chassi veículo, que assim eu vou chamar esse construtor aqui. E o resto é tudo praticamente do mesmo jeito, né? Aqui desse aqui, onde eu adiciono o valor do litros por porta-mala e o valor da direção. E aqui eu também dei um siso, né? Então tem todos os gets, os sets. E aqui eu já botei aqui aqui é a minha terceira classe, né? Que é para mim usar para mim usar a classe veículo. E aqui eu criei um carro, inseri o valor da placa, o valor do chassi, o tipo da direção e a quantidade de litros, né, do porta-mala.
Então vamos executar aqui. Então, criando um veículo, né, que chamou primeiramente o construtor que está lá em veículo, né, da superclasse. Já adicionou o chassi e a placa, né? E depois vai lá depois vem em seguida os atributos que está lá na classe carro, que é do listo por porta-mala e tipo da direção. A segunda questão aqui é criar uma videoaula citando duas definições de herança de autores diferentes, né? E depois criar sua própria definição. Primeiro aqui vamos pegar eu peguei essa definição aqui do site DevMed, né? Onde diz aqui que a herança é um princípio da programação orientada a objetos que permite a criação de novas classes a partir de outras previamente. Criadas. Essas novas classes são chamadas de subclasses ou classes derivadas. E as classes já existentes que deram origem a subclasses são chamadas de superclasses ou classes bases. Deste modo, é possível criar uma hierarquia dessas classes, tomando assim classes mais amplas e classes mais específicas. Uma subclasse herda métodos e atributos de sua superclasse. Apesar disso, pode escrevê-los novamente para uma forma mais específica de representar um comportamento do método herdado. Já a segunda definição que eu peguei aqui foi do livro que eu estou aqui com o livro do Rui Rossi, que é onde diz que o conceito de herança é um mecanismo que possibilita a criação de novas classes a partir de uma já existente, como forma de reutilizar seus membros. Isso é possível mesmo quando não se tem acesso ao código-fonte da superclasse. É o mecanismo da herança que permite realizar as operações de especialização e de generalização. Trata-se de um mecanismo fundamental para quaisquer linguagens que suportem o paradigma da orientação a objetos. Diante dessas duas explicações, né, escrevi aqui mais ou menos o que eu penso sobre a herança, né? A herança surgiu no Java para que pudesse criar novas classes derivadas de classes já existentes, com o intuito de reaproveitar o código, criando assim uma subclasse que vai ser derivada de uma classe maior, que chamamos de superclasse. Essa subclasse vai herdar atributos e métodos da superclasse, né? Então, é mais ou menos o que eu penso aí sobre a herança, né? Pelo que eu li, né? Então, é isso.